O texto que nós leremos para a mensagem dessa noite se encontra no livro do Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 12, e no capítulo 2, versículo 11. Farei a leitura inicialmente dos textos apontados. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E no capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos ter uma breve oração. Senhor, agradecemos-te a tua palavra lida e pedimos-te que nos auxilies para que possamos extrair do teu livro santo ensinamentos para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nós e unge, Senhor, meus lábios para que eu possa proclamar, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O título da mensagem dessa noite é O Sentido da Vida. Todos nós fazemos grandes perguntas. Como chegamos aqui? O que existe depois da morte? Quem somos? Ou o que estamos fazendo aqui? Mas a pergunta mais importante é relacionada com o propósito da vida, com o sentido das nossas existências. O que torna a vida tão preciosa para que valha a pena vivê-la? Onde se encontra o sentido da vida? Hoje possuímos muito conhecimento, a comunicação é fácil, podemos viver de uma vida mais saudável e aumenta a expectativa de vida. Há muita diversão, entretenimento, muita liberdade nos países democráticos. Porém, persiste a corrupção, a impunidade, a violência, inclusive no âmbito familiar, e um impressionante número de divórcio e suicídio. E as pessoas estão aflitas e buscam o verdadeiro sentido ou sentido para a vida, a fim de que possam desfrutá-la. Não há nada de errado nisso. É legítimo buscar uma vida plena, uma vida satisfatória e vivê-la com os seus entes queridos, com os seus familiares. Mas desde que houve a queda, nós encontramos que o homem não tem encontrado o sentido da vida e tem se colocado em muitas questões difíceis. Basta ver os noticiários. Então as pessoas estão aflitas. No texto que escolhemos para essa noite, nós percebemos na vida do grande rei Salomão, autor do livro de Eclesiastes, onde ele buscou o sentido para a vida e onde as pessoas, de modo geral, buscam sentido para as suas vidas. Harold Kushner, um rabino, escreveu um livro muito interessante. Nós não vamos entrar no mérito dessa obra, mas o título é muito sugestivo. Ele diz: quando tudo não é o bastante. Quando tudo não é o bastante. Não foi o bastante, não foi o suficiente para Salomão buscar inicialmente onde havia buscado o sentido para a sua vida. Ele deixa claro que o sentido da vida não está naquilo que se sabe, apenas no conhecimento. Ele mesmo diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém.
Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Então Salomão empreendeu a busca pelos caminhos da sabedoria humana, aquilo que podemos dizer debaixo do sol, nessa terra, mas ele focou numa sabedoria à parte de Deus e chegou à conclusão que isso é correr atrás do vento, que é vaidade, e que essa busca aumentava o seu enfado. C.S. Lewis, um intelectual que veio do ateísmo para o cristianismo, ele disse: eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então, o sentido dessas palavras do grande estadista é que cada coisa que pensamos ou fazemos tem, em última análise, uma referência que dá sentido e propósito a tudo isso. Na verdade, o conhecimento, ele é precioso. Todos precisamos de conhecimento para exercermos a profissão ou a busca do conhecimento que possa preencher o vazio interior. A ciência e a fé, elas andam juntas, têm um terreno em comum, mas o verdadeiro conhecimento, ele vem de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. É de se observar, porém, que muitos que alcançam um grande conhecimento acabam muitas vezes se sentindo superiores. No íntimo, eles se sentem tão superiores que tentam ignorar ou suprimir Deus das suas vidas. A filosofia humana, ela é importante. A palavra filósofo vem da palavra sofos, sábio, e filo, que quer dizer amigo, amigo da sabedoria. Não sei se Pitágoras ou outro filósofo, que compreendeu que Sófos não podia se dedicar a uma pessoa porque nenhum ser humano pode abarcar todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então ele disse: eu sou um amigo, eu sou um filósofos, eu sou um amigo da sabedoria. E um famoso filósofo também, nas suas perquisições, ele anunciou nos seus dias que Deus estava morto e que agora estava nascendo o super-homem. Veja a prepotência e o perigo da pessoa que alcança um conhecimento à parte de Deus, como aconteceu também inicialmente com Salomão, e chegou à conclusão que isso era correr atrás do vento. Mesmo a religião tem sido para muitos uma fonte de significado na vida. Entretanto, nem sequer comprovaram se aquilo que eles pensam, creem, corresponde à verdade, ou apenas receberam dos seus pais. Salomão, um homem sábio, inteligente, experimentou todas essas coisas e continua a busca sobre o sentido da vida. Ele disse: o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Uma vasta experiência do conhecimento e da sabedoria. Entretanto, ele diz: tudo é como correr atrás do vento, é vaidade. O conhecimento, a parte do temor de Deus, ele não pode levar a uma vida satisfatória, a encontrar o sentido da vida. Também Salomão disse que não pode se encontrar no hedonismo, não se pode encontrar o sentido da vida no prazer. Nós vemos as palavras de Salomão quando disse: eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso disse a loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. E disse também: vi o olhar que Deus pôs
ou melhor, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então nós encontramos aqui Salomão lançando-se ao prazer, uma vida de hedonismo. E hoje, mais que nunca, nós temos aí as oportunidades, as opções de divertimentos, de filmes, de livros variados, de games, festas, drogas lícitas, como a cerveja, o cigarro, e drogas ilícitas. E o que impressiona é que a juventude e adolescentes são os que mais são lançados a esses prazeres. Entretanto, nós estamos vendo a dependência química, o vazio e o suicídio. Numa das cidades aqui do interior do estado de São Paulo, há um shopping, e nesse shopping, um lugar bastante elevado, que se volta, tem uma vista para o interior daquele shopping, ali no prazo de uma semana, 2 jovens se atiraram e puseram fim às suas vidas. E já havia relatos de suicídio naquele mesmo lugar, também de jovens. Então as pessoas parecem que se divertem mais nas festas, nas bebedeiras, mas é um sentimento de vazio e de rotina. E ainda que Deus não se opõe ao lúdico, ao entretenimento, ao recreare, mas adverte que uma vida demasiadamente consentida, contra uma vida demasiadamente consentida. Então Salomão experimentou todas essas coisas, um conhecimento sem levar em conta o Deus na sua sabedoria, experimentou toda a sorte de prazer, tudo aquilo que havia desejado, e ele nos diz que o sentido da vida não está nessas coisas, naquilo que uma pessoa saiba ou naquilo que ela possa desfrutar da existência. E diz também que não se encontra no trabalho. Diz o texto: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas nascidos em casa, possuí bois e ovelhas. E ele vai enumerando aqui todas as coisas que empreendeu. Ele se lançou ao trabalho, como muita gente tem se lançado ao trabalho, para espantar o tédio e para encontrar realmente um propósito naquilo que realiza, naquilo que faz. Salomão, dentre as suas grandes obras, nós encontramos um templo magnífico, chamado Templo de Salomão. Ele construiu o seu próprio palácio, portentoso, e edificou cidades. Então foi um homem responsável nas suas obrigações. E muitas pessoas também têm se refugiado no seu trabalho, nos seus empreendimentos, mas aí não está ainda o sentido da vida. Quando sabemos, às vezes, de pessoas bem-sucedidas, que tiveram êxito nas suas empresas e acabaram, às vezes, de um modo triste, às vezes pondo até fim às suas existências. Salomão foi um homem próspero, e a Bíblia nos encoraja realmente ao trabalho, ao empreendimento, mas ela nos diz que o trabalho não pode ser, na verdade, o sentido, e ele não é o nosso Deus. E nem a família. Hoje, mais que nunca, nós encontramos a preocupação de manter uma família unida. Ela continua sendo a base da sociedade. Mas há pessoas que, quando morre um ente querido, ou perde toda a sua família, às vezes num acidente, perde também a razão de viver, o que prova a importância da família. E, entretanto, a família não é também, vamos dizer assim, o máximo no sentido das nossas vidas. Ela é de muita importância, nós sabemos, mas nós vamos ver que existe algo superior. E não se encontra também nos bens que alguém possa adquirir nesse mundo. Nós vemos aí quando a pessoa se torna proprietário. Essa é uma palavra que muitos gostam de falar dos seus bens, das suas propriedades. E Salomão também disse: eu comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas,
mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros e reis, e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, Salomão, ele foi um homem muito rico, extremamente rico. E, entretanto, essas coisas não o satisfizeram. E, na verdade, Salomão, ele foi o mais rico que nós temos notícias, Ele, encontramos sobre a sua riqueza, ele dizendo, assim, alguém dizendo, assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou para si carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu às cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 nas mesmas condições. As caravanas que traziam e exportavam para todos os reis heteus e para os reis da Síria. Esse capítulo 10, ele descreve a riqueza de Salomão. E a riqueza tem sido realmente a perspectiva de muitos. Hoje, quando a televisão anuncia o prêmio acumulado de uma loteria, aumentam os sonhos e aumentam também as filas nas casas lotéricas. Nós temos, e passou algum tempo, uma reportagem sobre o que aconteceu com muitos que foram contemplados. Alguns perderam as famílias, perderam a noção da vida, e alguns perderam até a própria vida. Porque, na verdade, o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra todas as coisas. Há um texto bastante conhecido que, entre algumas coisas, diz que o dinheiro pode comprar remédio, como pode comprar até um plano de atenção médica, mas ele não pode comprar a saúde. Pode comprar uma casa, uma mansão, mas não pode comprar um lar. Pode comprar uma companhia, mas não pode comprar um amigo. Pode comprar diversão, mas não compra uma verdadeira amizade. Pode comprar alimentos, comida, mas não compra o apetite. Pode comprar uma cama, mas não compra o sono. E, finalmente, Salomão chegou à conclusão que o sentido da vida não podia ser encontrado naquilo que uma pessoa sabe. Ele chegou e disse no final do livro, o final de todas as coisas, a suma de todas as coisas é teme a Deus, é o temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele chegou à conclusão que não está o sentido da vida no prazer, no hedonismo, porque ele chegou a uma situação muito triste ao final da sua vida. Porque o prazer, assim como o filho pródigo, e o que acontece com muitos jovenzinhos, o filho pródigo não sonhava com o dia em que pudesse viver longe dos olhares paternos e vivesse uma vida desregrada como viveu. E ali ele percebeu a falsidade dos amigos e que os prazeres são ocos, que os prazeres são vazios. E assim também sucedeu com Salomão. Ele não encontrou a sabedoria, não encontrou o sentido da vida numa sabedoria à parte de Deus. E não encontrou também no prazer, no hedonismo. Não encontrou a sabedoria no trabalho. Na verdade, as pessoas que trabalham pensam na autossuficiência e
entretanto, percebe que adquirir bens é uma coisa insaciável, não pode prover realmente aquele sentido mais íntimo da existência humana. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar, ela nos encoraja ao trabalho. Mas lembra-te do dia de descanso, porque esse dia de descanso é um eco poderoso que nos remete a Jesus, que nos dá o verdadeiro descanso e que nos dá a paz. Há pessoas que se refugiam no trabalho como uma finalidade em si das suas existências. Nem na sabedoria parte de Deus, nem no prazer, nem na fadiga do trabalho, mas está realmente em Deus, teme a Deus, isso é o final de todas as coisas. Salomão mesmo diz que sobre um homem que não tinha irmã, não tinha filhos, era um homem solitário e que não cessava de trabalhar e que nunca fez uma pergunta a si mesmo, nunca fez uma autoindagação, dizendo, para que trabalho eu? Também não está nos bens que possui. Salomão experimentou todas essas coisas. Era sábio, tinha prazeres, ele era rico, ele fez muitas obras, trabalhou intensamente e possuiu muitos bens. Mas a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Há quem pense que sim. Jesus contou a parábola de um homem que conhecia poucas palavras. Ele dizia, os meus campos, os meus celeiros, os meus bens, a minha alma. E no texto nós encontramos uma advertência, louco, esta noite vão pedir a tua alma. E o que tens preparado? Ele vivia trabalhando todo esse tempo e, quem sabe, não usufruiu dos seus bens e nunca se indagou. E o que tens preparado para quem será? Na verdade, o homem natural não pode agradar a Deus e nem compreende os desígnios de Deus e muito menos o sentido para a sua existência. Ele se lança no conhecimento, na sua prepotência e se julga muito importante, então ele quer ser superior a tudo e a todos, inclusive a Deus, ignorando o Deus que é o sábio, o supremo. Ele se lança ao prazer, se lança ao trabalho e se lança na conquista de bens. Mas ao final da sua vida, se é que chega à velhice, ele chega à conclusão que tudo isso foi um vazio existencial, que o importante, na verdade, é o temor de Deus. Então, o homem natural não pode, devido à sua condição, entender o sentido da existência humana, da sua vida. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham uma vida em abundância. Ele veio para que nós tenhamos uma vida significativa. E essa vida significativa é uma vida de uma adequada relação, de uma comunhão com Deus. Então, o homem sem Deus, ele não entende. Para ele chegar a essa conclusão, ele tem que pensar pelo menos 3 coisas. A primeira, a realidade do pecado. Segundo, a importância da cruz. Ali Jesus morreu por pecadores na cruz do Calvário. E terceiro, a necessidade de um passo. Felizmente, Salomão, que embora tivesse tudo que os seus olhos desejaram, seus olhos viram e seu coração desejou, ele estava para morrer em uma profunda depressão. Mas ao final do seu livro, ele chega à conclusão que a finalidade da vida é o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. O apóstolo São Paulo, ele coloca muito bem sobre esse encontro com Cristo que se faz necessário. Ele disse, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é uma grande tolice do homem se lançar a quaisquer empreendimentos, seja no campo da sabedoria, do prazer, do trabalho, da aquisição de bens, e achar que a sua vida consiste na busca dessas coisas. Muitas coisas podem nos servir, podem nos dar conforto, mas na verdade o sentido da vida se encontra
naquele que teve um encontro pessoal com Cristo, que viu a realidade do seu pecado, que conheceu realmente a importância da cruz do Calvário, onde Jesus ali derramou o seu sangue por pecadores. E quando ele dá um passo abrindo o seu coração para essa realidade. Então a vida se torna importante. E foi isso também que aconteceu com o grande apóstolo Paulo, que disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanto a vida quanto na morte ele encontrava realmente a razão em Cristo. Teria também muitas coisas em que podia se gloriar. Ele disse: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele tinha algumas vantagens. De circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo aquilo que ele e outros pudessem elencar como vantagens, Paulo disse que o importante para ele era, na verdade, ter Cristo, ganhar a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Então, o Novo Testamento nos diz que esse verdadeiro significado da vida se encontra na pessoa de Cristo. Significado que Salomão não havia encontrado até ficar decepcionado e até ver a vida depressiva que se encontrava. Quando conhecemos a Cristo como Senhor, chegamos a desfrutar o verdadeiro sentido da vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que move o nosso coração na busca do sentido da vida? Vamos lançar um conhecimento à parte da sabedoria de Deus? Nós podemos dizer que somos como aquele filósofo que disse: eu sou um filósofo, eu sou um amigo de Deus, porque somente Deus é sábio, Ele é infinitamente sábio em seu ser. Então, o que move o nosso coração? A cobiça, a autossuficiência, na verdade, as nossas carências existenciais, a projeção dos nossos desejos e apegos, nós não vamos encontrar num conhecimento à parte de Deus. É como correr atrás do vento. Não vamos encontrar no hedonismo, em que a sociedade se encontra mergulhada e por isso também infeliz. Não vamos encontrar no trabalho como um fim em si mesmo. Deus nos encoraja ao trabalho, à responsabilidade, mas o trabalho é uma bênção e deve ser também intercalado com o descanso, para adoração, para pensarmos naquele que nos dá o descanso, aquele que nos dá o sentido da vida, que é Cristo. E também não está nos bens que possui. A vida, o sentido da vida está na pessoa de Cristo, como o grande apóstolo resumiu muito bem: para mim, o viver é Cristo.